Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like, isso é muito importante. A plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre o casal Howard. John Frank Howard, ele nasceu ali na parte sul do Texas e ele cresceu ali junto com a sua família. O seu pai era um pastor de uma igreja batista, então ele teve uma educação muito conservadora. Ele não era o tipo de adolescente que ia às festas, bebia, nada disso, até porque sua família não compactuava com esse tipo de coisa. Então, logo assim que ele chegou na maioridade, ele acabou se casando também bem cedo. Só que acredito que ele não tinha muita maturidade, né, para levar esse casamento muito a sério. Talvez por isso esse casamento não tenha dado certo e depois de algum tempo, poucos meses, ele acabou se divorciando. Depois que ele se divorciou, ele ainda frequentava ali a igreja da família e tinha uma moça ali que era Nancy Shore. Ele já conhecia a Nancy da igreja, eles participavam de alguns grupos específicos da igreja, mas ele não a conhecia tão profundamente. Até que eles começaram a conversar e aí eles começaram a se entender muito bem. Eles faziam parte do coro de música da igreja, então eles estavam sempre fazendo alguma atividade. Então eles começaram a sair mais vezes e eles decidiram então iniciar um relacionamento. Não demorou muito, o pai do Frank falou que ele deveria se casar, que não era legal ele ficar enrolando aquela moça. Como ele estava gostando muito da Nancy, ele a pediu em casamento e eles se casaram em 1983. Foi um momento muito feliz para Nancy, ela queria muito se casar, ela já estava ansiando por isso. Ela estava ali nas suas orações pedindo a alguém que fosse ideal para que ela pudesse constituir uma família, ter filhos, que era o seu sonho naquele momento. Nancy Shore, então, acabou se tornando Nancy Howard 2 anos depois que eles se casaram. Eles se mudaram ali para a região norte de Dallas, em um subúrbio muito requintado e rico chamado Corrington. E assim que eles se mudaram, eles justamente se mudaram para esse lugar porque a Nancy ficou grávida da sua primeira filha. E essa foi uma gravidez difícil, eles descobriram que era uma gravidez de risco. Então eles tomaram os maiores cuidados possíveis para que a Nancy ela tivesse essa gravidez na maior paz que ela pudesse ter e esse filho pudesse chegar em segurança. Mas acontece que quando a Ashley nasceu, ela nasceu com alguns problemas, ela teve que ficar na UTI neonatal por algumas semanas. Isso foi um momento muito difícil para a família, porque eles tiveram que acompanhá-la, eles não podiam pegá-la no colo, então eles tiveram que aguardar aquele momento. O estado da Ashley era um pouco delicado, eles sabiam disso, pois os médicos haviam informado. E claro, foi um momento de tensão para a família. Mas eles superaram muito bem isso juntos e assim que eles puderam, eles pegaram a sua filha no braço e levaram para casa. E eles estavam extremamente radiantes com a chegada daquela criança, pois, claro, né, eles queriam constituir uma família grande. Logo depois, o casal teve mais 2 filhos, que foi o Jay e a Brianna. Tudo parecia bem naquela família, eles moravam num bairro muito bacana, não era comum ter violência e roubos ali, e eles ficavam seguros por causa disso. Além disso, havia uma igreja muito próxima, que era algo que eles faziam questão de estar sempre frequentando, e eles continuaram fazendo essas atividades na igreja depois de casados. Então eles sempre iam à igreja, eles continuaram participando ali do coro cântico daquela igreja, e eles também levavam seus filhos, pois eles queriam que eles crescessem também, levando a mesma fé dos pais. Eles achavam que isso era muito importante e relevante e eles não abriam mão disso. A Nancy, ela ficava em casa e era ela quem cuidava de todos os afazeres domésticos e de todas as questões ligadas ao lar, além de se ocupar com as coisas relacionadas aos filhos, como levar para escolas, para as atividades extracurriculares. Eles faziam várias coisas durante o dia, jogavam, fazia balé, o caso da Ashley, da Brianna, então era ela quem fazia isso. E a Nancy, ela se intitulava como uma engenheira doméstica, pois ela tinha, né, que organizar todas aquelas formas da melhor maneira possível. Enquanto isso, o Frank, ele havia aberto uma empresa chamada Edison, ele era um contador e ele era muito bom no que ele fazia e essa empresa acabou ganhando grande
relevância ali na região. Ele era contratado pelos mais diversos tipos de pessoas, pessoas com dinheiros, que chamava ele, né, para ajudar de certa forma na questão de contabilidade dos negócios dessas pessoas. Então ele começou a se dar muito bem, mas ele tinha pouco tempo para a família, porque ele estava ocupando com isso, né, com o trabalho dele, e era ele quem garantia o sustento da família. Inclusive ele gostava de dizer muito para as pessoas como ele dava conta de tudo e era ele quem mantinha todo mundo ali nas rédeas, à risca, era ele quem mantinha a família. E realmente, em decorrência do seu trabalho, do sucesso que ele fazia, no que ele estava empenhado, ele conseguia dar muito conforto à família deles, eles não tinham dificuldades nenhuma na questão financeira. Apesar do Frank nunca estar em casa, ele estava sempre trabalhando, ele sempre tentava tirar um tempinho para estar junto com eles, para jogarem juntos, para fazer alguma atividade em família. E ele era muito bom em organizar viagens, inclusive quando a Nancy ela foi fazer 40 anos, o Frank deu a ela uma viagem de navio para o Alasca e foi um momento muito especial para Nancy e ela conta sobre isso. Ela fala que naquela viagem ela já estava feliz pelo presente, ela queria muito fazer aquele circuito até o Alasca. E durante a viagem ela parou em uma boutique de joias ali, tinha várias joias. Por algum motivo ela ficou olhando em especial para um anel de brilhantes, ela achou lindo, maravilhoso. Só que ela sabia, ela tinha noção, né, que por mais que eles tivessem algum dinheiro, aquilo era muito para eles. Em nenhum momento ela falou que ela gostaria, que queria ter aquele anel, ela só ficou admirando. Por algum motivo, o Frank, ele observou que ela estava ali admirando aquele anel. Ele também não disse nada a ela, os dois foram para a cabine, ficaram a noite juntos. No dia seguinte, quando eles estavam jantando, ele fez uma surpresa para ela, entregou para ela aquele anel que ela estava tanto admirando. Ela ficou chocada, ela ficou muito feliz, ela é uma mulher, né? É o tipo de coisa que mulheres gostam, então ela achou aquilo maravilhoso, ela ficou muito feliz e grata por ela ter aquele esposo, por ele poder também ofertar a ela esse tipo de coisa. No verão de 2008, o Frank ele surpreendeu toda a sua família e acabou comprando passagens para todos irem ver as Olimpíadas de Pequim. Seus filhos ficaram muito felizes, todos eles gostavam de esporte, em algum momento eles já haviam falado que eles adorariam ir para Pequim, para participar daquele momento. A família, de forma em geral, eles tinham uma situação bem estabelecida, então não havia nada do tipo que eles não pudessem fazer. Então, se o Frank fizesse um esforcinho, com certeza ele poderia proporcionar àquelas pessoas o melhor que a vida poderia oferecer. Como eu disse, o Frank ele tinha clientes muito ricos e, em particular, um deles fez uma oferta muito vantajosa para o Frank em 2009. Foi quando então ele anunciou que um empresário chamado Richard Haley havia o convidado para gerenciar os seus negócios, mas havia algumas implicações com relação a esses negócios. Esse empresário, ele tinha vários, como se fossem galpões, onde ele armazenava determinados produtos que ele oferecia, né, ao governo em decorrência da guerra no Iraque. E ele ficou rico fazendo isso e depois ele começou a oferecer vários produtos para os mais diversos locais possíveis, então ele tinha vários empreendimentos nesse sentido. E ele precisava de um contador para gerenciar isso da melhor forma possível. E a questão é que essa pessoa ela teria que viajar para determinados locais durante várias épocas do ano para poder fazer esse trabalho. Então, se o Frank ele aceitava esse trabalho, ele teria muito mais dinheiro, mas ele ficaria muito menos tempo em casa porque ele precisaria viajar para realizar todo esse serviço. A Nancy, na época, ela ficou um pouco chateada, ela não estava pensando em ficar longe do seu esposo, ela sabia que ela teria que ficar um longo período sozinha, até porque os seus filhos estavam chegando na vida adulta e eles estavam indo para a faculdade, trilhando o seu próprio caminho. Mas ela, como uma boa esposa que era, ela apoiou o Frank e disse que tudo bem, que ficaria tudo bem, e ele também disse a ela que ele sempre retornaria para casa. Foi em 2009 também que a Nancy e a Brianna, sua filha mais nova, elas fizeram uma viagem para a África junto com os amigos da igreja. Eles foram fazer um trabalho ali comunitário, eles estavam ajudando alguns órfãos. Então seria um tempo, que elas ficariam juntas, mas também ficariam ajudando ali naquelas atividades. E aproveitando também que
o Frank, ele estava viajando o tempo todo a trabalho. E foi nessa época em especial que o Frank, ele acabou recebendo uma promoção e ele foi promovido a diretor financeiro daquela empresa grandiosa. Então, novamente, isso trazia mais responsabilidades, mais viagens, e a Nancy sabia de tudo isso, mas ela sempre ficou ao lado do esposo, sempre o apoiou em tudo que ele queria, em tudo que ele podia fazer, e nunca foi diferente. No final de 2009, a Nancy, ela realmente sentiu que era a síndrome do ninho vazio, pois o seu filho mais novo, ele acabou saindo de casa, era o único que havia ficado ali, então realmente ela ficou muito sozinha. E foi quando ela começou a sentir alguns episódios de depressão, mas o esposo dela, ele sempre ligava, os dois ficavam orando juntos por telefone, lendo alguns versículos da Bíblia. E sempre que ele podia, ele voltava para casa e ele costumava participar de algumas aulas de dança junto com ela, coisa que eles faziam sempre juntos quando ele morava ali realmente na região de Dallas, em Cornwall, junto com a Nancy. Mas infelizmente nem tudo são flores e em uma checagem de rotina, o Frank, ele descobriu que ele tinha um câncer de próstata e ele teria que fazer um longo tratamento. Ele passou por mais de 80 sessões de radioterapia e nesse período ele ficou em casa. A Nancy, ela também estava passando por um problema difícil, pois além das questões de depressão, ela tinha um sério problema de fibromialgia, mas ela fazia questão de acompanhar o esposo em todo o tratamento e ela estava sempre ao lado dele. Em 2012, tudo parecia bem, tudo parecia ter voltado à normalidade, o Frank já havia terminado seu tratamento, novamente ele estava naquela dinâmica de ir e vir, né, principalmente do escritório que ele tinha na Califórnia, e nada parecia abalar aquela família, eles pareciam muito unidos, mas essa é uma história de casos de crime real e algo inimaginável aconteceria. No dia 12 de agosto, a Nancy, ela fez algumas atividades rotineiras em casa, mas ela tinha uma atividade na igreja. E às 18 horas ela pegou esse carro e foi até então à igreja. Na verdade, era um batizado de um filho de uma amiga ali da comunidade. Então ela participou desse batizado. No final, como ela sempre estava sozinha em casa, ela não costumava fazer o jantar. Então ela passou em um restaurante, ela pediu alguma coisa e se encaminhou até a sua casa. Como ela sempre fazia, ela parou seu carro ali na garagem, ela pegou as suas coisas. Ela estava um pouco distraída, mexendo ali nas chaves, fechando o carro. Ela começou a caminhar de cabeça baixa em direção à porta de entrada. Foi quando então ela levou um susto. Alguém a agarrou por trás, como que dando uma gravata. Naquele momento ela entrou em estado de choque, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. De repente ela pensou que era alguma brincadeira, mas que coisa de mau gosto. Muita coisa passa na cabeça da gente quando uma coisa assim acontece. Então ela ficou ali naquele estado, tudo acontecendo muito rápido. Foi quando então ela começou a se desvencilhar e ela conseguiu desvencilhar daquela pessoa. Foi quando então esse homem, que ela depois disse que era um homem alto, forte, disse para ela entregar a bolsa dela. Ela disse que ele estava armado, ela ficou um pouco assustada, ela não aconselha que ninguém faça isso, mas em vez de entregar a bolsa, ela jogou aquela sacola de comida no peito dele. Foi quando então ele reagiu da pior forma possível. Ele atirou nela e infelizmente ela acabou cambaleando e caindo ali no chão. Ela conta que ela perdeu os sentidos naquele momento. Aquela hora já era 7h30 da noite, estava fazendo uma grande tempestade, então nenhum vizinho ali ouviu nada, nenhum daqueles barulhos. De repente todos os trovões poderiam ter simulado todo aquele barulho que aquela arma fez. E ela se lembra depois dela acordar, ela tentar levantar, cambalear e cair novamente. Ela acha que ela fez isso várias vezes. Foi quando ela pensou que ela precisava do seu celular, mas ela notou que aquela pessoa levou a sua bolsa. Foi então que ela pensou que ela deveria chegar até dentro de casa e pegar o telefone fixo e ligar para a emergência. Ela foi cambaleando, ela conseguiu entrar pela casa. Os peritos depois viram todo o rastro que ela fez ali de respingos de sangue pela casa, até chegar na cozinha onde tinha esse telefone. E ela então fez aquela chamada para o 911. A pessoa que atendeu perguntou qual era o endereço, se tinha alguém ferida, então ela deu todas as respostas possíveis e não demorou muito até que o socorro ele pudesse chegar.
Os paramédicos, quando chegaram, viram que o estado dela era muito grave, que ela precisava ser imediatamente levada para o hospital mais próximo. E um dos detetives que atendeu aquela ocorrência, ele, coincidência, né, ele fazia parte da igreja que Nancy frequentava. Então ele começou a ligar para os familiares para dar aquela notícia. Foi quando ele conseguiu falar com a Ashley, ele contou a ela então que sua mãe havia levado um tiro na frente de casa. A Ashley, ela ficou muito assustada naquele momento. Quem poderia fazer aquilo com a mãe dela? Não havia ninguém que quisesse, né, o mal da Nancy. Ela era uma pessoa extremamente bondosa e generosa. Ela estava sempre disposta a ajudar as outras pessoas. Ela ficou muito assustada. Ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa. Foi quando então ela começou a entrar em contato com o seu pai, que estava lá na região da Califórnia, onde ficava o seu escritório. Ela ligou para ele, mas naquele momento ele não atendeu, pois o Frank, ele estava em uma roda de amigos, ele estava num cassino jogando, então ele não viu aquele telefone de imediato. Foi quando então, depois de algum tempo, ele viu que a filha havia ligado, então ele achou de bom tom que ele tinha que retornar. E quando ele retornou aquela ligação, ele teve a pior notícia que um esposo poderia ter. Ele foi, né, dito a ele que a Nancy havia levado um tiro. A Ashley conta que seu pai ficou muito assustado, ela sentiu que ele ficou gaguejando, chorando, soluçando, ele não dizia coisa com coisa, ele parecia extremamente atordoado com tudo aquilo. Ele disse que iria pegar um voo imediatamente e ir ali para a região de Dallas. A Ashley ficou muito preocupada com ele, ela disse que ele deveria pedir ajuda para um dos amigos dele que estava ali para levá-lo até o aeroporto, pois ele poderia sofrer algum acidente naquele estado. Ele ficou muito atordoado. Foi quando então ele conseguiu um voo de emergência e ele acabou voando para a região de Dallas. Assim que ele chegou, a Ashley o pegou no aeroporto e os dois se encaminharam então para o hospital para ver como, né, a Nancy estava. Foi quando eles chegaram ali, disseram que eles teriam que aguardar numa sala de espera. Enquanto eles estavam caminhando ali naquele corredor, a Ashley conta que ela ouviu um estrondo e quando ela olhou para trás, o seu pai havia desmaiado. Ele estava muito nervoso, ele parecia muito atordoado com tudo aquilo. Alguns médicos vieram socorrê-lo e ele teve uma queda de pressão, ele foi socorrido e ele ficou bem. Assim que eles tiveram autorização, eles puderam ir ver a Nancy. Ela ainda estava em estado de choque e eles foram chamados ali pelos médicos, pois eles queriam que eles ajudassem a dar a ela algumas notícias. Os médicos disseram que a bala havia entrado pelo olho esquerdo da Nancy, havia passado por sua garganta e alojado no pulmão esquerdo, e que eles, né, haviam notado que todo o globo ocular havia sido destruído e que eles teriam que removê-lo. A Nancy, ela ficou chorando ali enquanto o médico estava dizendo aquilo para ela. Ela era muito vaidosa, de repente ela iria perder o seu olho, ela ia deixar de enxergar. Então foi um choque para ela, mas tanto o Frank quanto a Ashley ficaram ali do lado, tentando consolá-la, dizendo que tudo ia ficar bem. Os médicos, inclusive, disseram que depois ela poderia fazer uma cirurgia, colocar uma prótese. E a Ashley disse a ela que tudo ficaria bem, que ela só precisaria ficar calma para que os médicos pudessem fazer o melhor possível. Foi quando então uma saga começou. A Nancy, ela começou a passar por várias cirurgias, porque eles também precisavam retirar aquela bala. Então ela continuou ali no hospital e os médicos então deram procedimentos a tudo aquilo que eles deveriam fazer. Enquanto isso, os detetives estavam na casa, eles estavam procurando pistas, tentando fazer uma linha do tempo, ver o que poderia ter ocorrido ali. Eles conversaram com vários vizinhos, perguntando se eles tinham visto ou ouvido alguma coisa, e nenhum deles tinha visto nada, não havia testemunhas daquilo, até porque estava ocorrendo uma grande tempestade, todo mundo estava nas suas casas, estava fazendo um grande barulho naquela noite, então ninguém viu nada. Os detetives notaram que nada foi roubado naquela casa, tudo parecia intocável, apenas a bolsa da Nancy havia sido levada. Então eles acharam que aquele crime, né, poderia ter sido um roubo. Eles inclusive começaram a verificar outros roubos que ocorreram ali na localidade para ver se eles conseguiam ver alguma compatibilidade entre aqueles crimes e de repente conseguir chegar em quem tinha feito aquilo. Os detetives já haviam falado com a Ashley, eles queriam saber se
ela sabia de alguém que poderia fazer mal à sua mãe. Como eu disse, ela disse que ninguém poderia fazer aquilo. Foi quando então o Frank estava ali na região já e eles queriam falar com ele o que ele tinha a dizer sobre aquilo. Ele foi dar uma entrevista, ele foi muito cooperativo durante essa entrevista. Ele falou que a Nancy era uma pessoa extremamente especial, generosa, amorosa, as mesmas coisas que a filha havia dito, e que ninguém jamais poderia ter algo contra ela. Ela não tinha inimigos, muito pelo contrário. Como ela era uma pessoa muito caridosa, as pessoas queriam retribuir a ela todo o carinho e atenção que ela dava. Mas ele contou alguns episódios que a Nancy, ela não se preocupava muito, ela achava que ela estava sempre protegida, ela tinha muita fé em Deus e ela achava que ninguém poderia fazer mal a ela, pois ela sempre estaria protegida sobre as abas de Deus. Inclusive, toda vez que alguém batia na porta pedindo ajuda, ela abria a porta, ela falava com essas pessoas, ela ajudava da melhor forma. Inclusive, ele contou sobre um episódio em que uma pessoa bateu na porta da casa dizendo que o carro havia estragado e que precisava de uma ajuda para pagar um hotel por uma pernoite. Inclusive, a Nancy, ela ajudou essa pessoa, ela telefonou para um hotel, procurou uma vaga, pagou o hotel para a pessoa. Então, era muito comum que qualquer pessoa que batesse naquela porta fosse atendido por ela e talvez por ela ter essa grande bondade, isso poderia em algum momento ter colocado a sua vida em risco, alguém poderia ter visto, né, como um alvo fácil e poderia ter orquestrado todo aquele crime. Entretanto, o Frank, ele não contou uma coisa que era importante. Ele achou que aquilo não ajudaria no caso e ele deixou em off. Mas quando os policiais pediram que ele deixasse o telefone ali para que eles pudessem dar uma verificada, ele foi muito solícito, entregou esse telefone e quando os policiais começaram a verificar, viram que ele tinha um caso extraconjugal e esse caso ele já durava cerca de 3 anos e não era nada rápido, era algo bem duradouro e os policiais acharam aquilo estranho. De repente, aquilo poderia ter a ver com o que aconteceu com a Nancy. Os detetives verificaram que na noite em que tudo ocorreu, então, o Frank, ele estava no cassino, mas ele não estava com os amigos do trabalho. Na verdade, ele estava com a Suzanne Leontief, que era sua amante. E eles puderam ver, né, todo aquele histórico de conversa, tudo que eles conversavam. Então, de certa forma, ele tinha um álibi, ele não estava ali na região, ele não tinha feito aquilo, uma vez que todos os parentes, pessoas próximas, são as primeiras investigadas. E depois, quando eles falaram com a Suzanne, ela confirmou que realmente ela estava no cassino na Califórnia com o Frank e que não tinha como ele ter estado ali na região e de repente ter provocado um atentado contra sua própria esposa. O Frank, ele percebeu que ele havia sido desmascarado, ele tinha uma amante e ele achou que ele deveria contar isso à sua família antes mesmo que a polícia, pois eles iriam falar sobre isso. Então ele chamou seus filhos e contou que ele tinha uma amante, que esse caso durava 3 anos. Os seus filhos ficaram extremamente assustados, eles viam seus pais como um casal perfeito, era o tipo de casal que eles queriam formar um dia em suas vidas, nada daquilo fazia sentido para eles. Então eles apoiaram o pai, disseram que ele sim deveria contar também à mãe deles, pois ela deveria saber pelo pai em vez de ser pela polícia. Foi quando então, né, ele soube que os detetives disseram que ela não poderia receber visitas, pois eles deveriam investigar, eles não queriam que ninguém falasse com ela sobre as linhas de investigação, mas que ele poderia telefonar. Além disso, os médicos não achou de bom tom que ela recebesse visita naquele momento, ela estava passando por várias cirurgias, mas por esses motivos, né, ele ligou pra Nancy e ele contou a ela por telefone sobre aquilo, sobre o fato dele ter, né, estar tendo um caso há mais de 3 anos. Imagine a Nancy ser casada com uma pessoa por mais de 20 anos, receber essa notícia por telefone. É claro que ela ficou arrasada, ela estava dilacerada, ela estava muito triste. Não, é difícil saber realmente como ela se sentiu naquele momento, mas enfim, foi assim que ela soube, né, todo aquele histórico que o esposo dela tinha. Muitas coisas estavam acontecendo e a polícia também começou a receber alguns dados importantes.
Inclusive, eles receberam a gravação da câmera de segurança do estacionamento da igreja onde a Nancy esteve naquela noite. Eles inicialmente observaram e não viram nada que saltasse aos olhos, mas eles conseguiram também rastrear o celular dela, que estava dentro da bolsa que foi levado pelo assaltante. Então, eles rastrearam essa bolsa até uma lixeira. Quando eles chegaram lá, encontraram a bolsa, encontraram a carteira, cartão de crédito da Nancy, inclusive encontraram uma determinada quantidade em dinheiro. Então, aquilo não parecia ter sido um roubo para pegar as coisas dela. E eles notaram que a sua carteira de habilitação ela havia sido arrancada. Era como se alguém quisesse certificar de que ela era realmente a pessoa a quem eles queriam atacar. Então, eles saíram da possibilidade daquilo ser um crime, de ser um assalto corriqueiro, para algo planejado. Alguém queria, de repente, atentar contra a vida dela e estava certificando de que era ela mesma. Então, os investigadores, tentando buscar um cronograma exato daquela noite, eles voltaram àquele vídeo da câmera de segurança da igreja e começaram a observar com mais atenção. Eles viram quando a Nancy chegou, chegando no carro dela, estacionando. Eles notaram depois um carro também parecia chegar. Ele parou ali no estacionamento da igreja, mas ninguém desceu e depois foi embora. E eles notaram que enquanto a Nancy ainda estava na igreja, naquele batizado, aquele mesmo carro voltou ali para o estacionamento da igreja e um homem alto, forte, de boné, parecia estar escondendo o rosto. Ele entrou na igreja, pareceu ir até o banheiro e depois saiu novamente. E aquilo parecia muito suspeito. Por que aquela pessoa não estava na igreja, estava acontecendo o batizado? Por que ela foi ali, foi embora, depois voltou? Eles verificaram quando a Nancy ela saiu da igreja, foi em direção até o seu carro e notaram que aquele carro parecia segui-la, mas eles não conseguiram ver uma placa, só a cor daquele carro. Então aquilo não significava muito, mas dava para observar que tinha 2 homens dentro daquele carro e pareciam que estavam a seguindo. É claro, eles queriam saber quem eram esses homens e era isso que eles queriam descobrir a partir de agora. Ali na delegacia, todos estavam falando sobre aquele caso, cada um tinha a sua teoria, mas um dos policiais de ronda, ele estava ali tomando um café e ele viu que eles estavam falando sobre um carro prateado, eles não tinham uma placa. Foi quando então ele disse que naquele dia, no dia 12 de agosto pela manhã, ele parou um rapaz que ficava andando em círculos ali na região, no bairro de Cornwall, que era onde a Nancy morava. Ele achou muito estranho aquele rapaz ficar ali circulando, né, naquele bairro. Foi quando então ele perguntou se ele precisava de ajuda e esse rapaz disse que ele estava procurando a casa de um tio dele. Então o policial perguntou: qual é o nome do seu tio? Como que ele se chama? Você sabe mais ou menos o nome da rua? Ele falou assim: eu não sei o nome. Tipo, como ele não sabia o nome do tio dele. E aí ele começou a apertar ele mais um pouco. Ele falou que ele só estava querendo pegar um dinheiro com o tio, que ele não estava fazendo nada de errado. E realmente não havia nada suspeito. Ele poderia estar circulando ali. Poderia parecer estranho várias vezes? Poderia. Só que isso, né, levantou um alarme para os investigadores. De repente, ele estava vigiando ali a região, ele estava visando a casa da Nancy, até porque essa região onde ele ele foi visto circulando, ficava muito próximo à casa dela. E, né, para completar, para ser a cereja do bolo, um outro policial acabou parando ali também mais à noite, ali a próxima região, né, do bairro da Nancy, e ele parecia ter usado ilícitos, ele parecia não estar no seu estado normal. Inclusive, quando ele foi abordado, ele começou a falar coisas sem nexo, inclusive disse que estava ali porque ele foi contratado para matar uma senhora em Cornwall. Então, tipo, essa fala dele para esse policial pareceu meio estranho, e naquele dia esse policial acabou levando ele para a delegacia, mas ele acabou sendo solto, e eles não tiveram mais notícias. E, claro, eles queriam procurar esse rapaz, que era o Just Aaron. Só que eles, né, não estavam encontrando, não estavam conseguindo localizá-lo, mas nesse ponto os policiais acabaram recebendo um telefonema. Esse telefonema, ele veio da prisão, né, do condado de Denton, e era de um policial ali dizendo que um dos presos, que era o Billy R. Johnson, tinha informações sobre o que aconteceu com a Nancy e ele sabia quem poderia ter feito aquilo. O Billy, ele era um criminoso de carreira, ele estava preso por
tráfico e outras coisas. E ele era conhecido por ser o líder de uma gangue muito famosa ali no leste do Texas. E eles estavam acostumados a fazer os mais diversos tipos de trabalho possíveis, se é que dá para entender. Não só com relação ao tráfico, mas também questão de tirar vidas de pessoas. E ele disse que tinha informações, e é importante lembrar que no dia em que a Nancy, ela estava, que aconteceu tudo aquilo com ela na casa dela, esse homem também estava preso, mas ele sabia de algumas informações e é claro que os policiais foram até ele, pois eles queriam saber o que ele tinha a dizer. Ficou claro desde o início que ele queria fazer um acordo com os policiais. Foi quando então eles disseram que ele deveria, né, os seus advogados deveriam procurar a promotoria e oferecer um acordo. Mas eles precisavam ter algumas informações para saber se o que ele tinha a dizer era relevante ou não. Billy contou aos detetives que no final de 2009, início de 2010, ele estava na sua casa, deitado no sofá. Foi quando ele recebeu o telefonema de um homem chamado John. Esse homem se intitulou para ele assim, né, chamado John. E que ele tinha um serviço para ele e que pagaria muito bem. Esse homem disse ao Billy que ele queria encomendar a morte de uma senhora chamada Nancy, que morava no bairro de Corwin. E que ele pagaria muito bem, mas que essa morte deveria parecer um roubo, que devia simular um assalto, para que ninguém desconfiasse de algo mais tenebroso. Ele contou ainda que ele chegou a se encontrar com o John algumas vezes, que eles tiveram mais de 50 ou 60 conversas por telefone, falando sobre como aquilo deveria acontecer. Inclusive, ele deu detalhes de como era o carro da Nancy, algumas coisas com relação aos horários dela. Não tinha como ele saber sobre isso se ele não tivesse tido essas informações por alguém muito próximo. Até porque ele falou detalhes que eles não haviam divulgado à imprensa. Então, como aquele homem que estava preso, ele saberia todas aquelas coisas. Quando os detetives, então, perguntaram para ele com relação ao Justin, que era aquele rapaz que estava andando em círculos ali próximo àquele bairro da Nancy, ele contou que ele conhecia, sim, o Justin, porque ele era enteado do Billy, né, era o enteado dele. Então, os policiais ficaram de boca aberta e perguntaram se era o Justin que tinha feito aquilo. Ele disse que provavelmente ele não sabia, que eles deveriam então conversar com o Justin, e aquelas informações que ele tinha dado era tudo que ele poderia oferecer. Diante de todas as coisas que o Billy disse, a promotoria achou que eles deveriam sim fazer um acordo com ele, pois eles queriam ter mais informações. E depois desse acordo, é claro que ele deu mais informações. Ele contou que desde 2009, 2010, ele ficou negociando com o John sobre como aquilo aconteceria. Inclusive, o John falou que deveria acontecer usando um taco de beisebol. Aquilo parecia muito cruel. Enfim, e sempre que eles marcavam para aquilo acontecer, acontecer alguma coisa, eles não faziam. E sempre o John pagava adiantado. Inclusive, ele contou que ele se encontrava em postos de gasolina em vários locais ali da região do Texas, até que chegou um momento que ele começou a transferir esse dinheiro via transferência bancária, porque, claro, né, era difícil ficar encontrando com eles o tempo todo, até porque ele achou que alguém poderia ver e descobrir. Claro, né, uma transferência bancária é mais que uma prova, né, mas acho que a pessoa não pensou muito bem nisso. E aí ele contou o Billy contou, né, aos promotores que ele recebeu muito dinheiro, inclusive esses dinheiros deram para comprar motocicletas, barcos, e esse John continuou pagando, por incrível que pareça, mesmo que o serviço não tenha sido feito, sempre na promessa de que ele seria feito em algum momento. Mas o pior ainda estava por vir. Ele disse que em uma dessas conversas, em um desses encontros, várias pessoas da gangue sabiam, né, que aquilo estava sendo orquestrado. Algumas pessoas da gangue, inclusive, ficavam fazendo deboche, né, porque foram anos essa pessoa tentando orquestrar aquilo. E em algum momento eles fizeram um registro, era uma foto daquele homem, o John. Quando eles pegaram essa foto e entregaram aos policiais, eles ficaram de boca aberta e eles jamais esperavam que ele chegasse naquele ponto. Quando eles olharam para aquela foto, o Billy estava ali na sua motocicleta e o John estava dentro do seu carro, que era um Luxus, e o John era, na verdade, John Frank Howard, o marido da Nancy. Eles ficaram desacreditados. Como assim? O tempo todo ele deu o nome dele, era o John, era o Frank.
E eles, claro, né, agora teriam uma difícil tarefa a fazer. Novamente, eles voltaram à casa de Nancy e dessa vez foi para prender o Frank e ele foi acusado de tentativa de tirar a vida da sua esposa. Inicialmente, quando os policiais disseram ao Frank por que ele estava sendo preso, ele disse que não precisava de um advogado, então ele foi levado para a delegacia. Os seus filhos ficaram em choque, eles não podiam acreditar que aquilo estava acontecendo, aquilo não fazia o menor sentido. E a Nancy, quando ela soube, ela ficou arrasada, é claro, imagina, o esposo dela tinha orquestrado um atentado contra ela, ele queria que ela perdesse a sua vida, ele estava fazendo isso há cerca de 3 anos, foi quando então algumas coisas começaram a fazer sentido para ela. Até aquele momento, fazia 8 dias, ela estava ali no hospital, toda debilitada, ela já sabia do caso do esposo, mas ela estava disposta a superar tudo aquilo e seguir com a vida, então ela mais do que nunca queria ele ao lado dela. Foi quando então ela percebeu que ele queria fazer aquilo porque ele estava completamente apaixonado pela amante com quem ele estava há 9 anos e que aquele caso havia começado em 25 de julho de 2009, quando ela e Brianna foram fazer aquela viagem para a África, aquela viagem comunitária, onde elas foram ajudar pequenos órfãos, e ela se sentiu desolada, porque enquanto ela estava fazendo coisas boas, ajudando outras pessoas, a pessoa que ela mais amava e confiava no mundo estava começando um caso, e tudo aquilo em decorrência, né, ia decorrer que ele ia querer que ela, né, não tivesse mais aqui para que ele tivesse paz e seguisse a sua vida com essa nova amante, esse novo amor que ele tinha. Os detetives quiseram ir mais a fundo, eles queriam saber detalhes exatos daquele relacionamento, porque eles imaginavam que podia, de repente, a Suzanne Leontief poderia ter instigado, né, o amante a fazer aquilo com a sua esposa. Foi quando eles descobriram, quando o relacionamento começou, e sabiam que ela era uma dentista, era uma mulher loira, muito bonita, ela tinha 2 filhas adolescentes. Quando os detetives foram até o escritório do Frank, na Califórnia, eles viram que ele tinha um porta-retrato em cima da sua mesa, e não com fotos da sua família, mas estava ele, Suzanne e suas 2 filhas adolescentes, e nesse porta-retrato tinha alguns adesivos com amor, amor para sempre, algo do tipo, e eles puderam imaginar que aquela traição era muito cruel. Ele tinha uma foto da sua família, mas era a família da amante, não a sua família, não os seus filhos biológicos. Então eles perceberam que aquilo era muito sério e eles quiseram, né, falar com a Suzanne para verificar se de repente ela tinha estimulado aquele crime a ocorrer. Ela disse que não, que ela não tinha nada a ver com aquilo. Eles verificaram pelas mensagens que não tinha nada dela falando sobre isso, apenas algumas mensagens dela falando que ela estava cansada, pois ela não aguentava mais aquela situação, ela sabia que ela era amante. E ela mandou, inclusive, algumas mensagens em 2012 falando que aquilo tudo deveria acabar, pois ela não aguentaria aquela situação por muito tempo. Mas nada muito explícito, ela não pediu para o seu amante matar a sua esposa. E isso é muito triste. E além disso, eles descobriram, né, que o Frank, ele estava ganhando muito dinheiro e estava gastando grande parte desse dinheiro com a família da amante. Os filhos adolescentes dela participavam de alguns jogos, então eles sempre estavam viajando para alguns torneios. E muitas dessas viagens, né, o Frank estava junto e ele bancava na maioria das vezes. Então ele estava ganhando muito dinheiro e estava, na verdade, gastando com a amante. Então, nesse ponto, os policiais sabiam que a maioria das suas viagens era para ficar com a Suzanne e com os filhos dela, e não necessariamente porque ele precisava fazer negócios diversos. A Suzanne ainda contou que na noite em que aquilo aconteceu com a Nancy, ela estava no cassino junto com o Frank. Na verdade, ele não estava com os amigos, ele estava com a amante. E foi ela quem o levou até o aeroporto, pois ele solicitou que ela pudesse fazer esse favor e ela o fez naquele momento. Os próprios detetives foram falar com a Nancy e contaram a ela sobre como eles chegaram até o Frank, contaram toda a história, eles contaram sobre todas as viagens que ele estava fazendo, a maioria delas era por motivos pessoais, para estar com a Suzanne, então não era por negócios. Contou sobre todas as coisas, as viagens que ele pagou, inclusive para os filhos adolescentes da Suzanne.
casa que ele comprou para Suzanne. Então a Nancy, ela se sentiu traída de várias formas, em nenhum momento ela percebeu que aquilo estava acontecendo, mas aquilo começou a fazer sentido na cabeça dela, pois ela disse aos detetives que há algum tempo ela começou a sentir um determinado distanciamento do Frank, e aquilo de certa forma magoava, mas ela procurava entender porque ele dizia que queria dar o melhor a ela, o melhor à família. Mas aquilo a feria muito, pois eles sempre eram um casal que estava sempre junto, unidos, e de uns tempos as coisas começaram a mudar, e ela era como se ela não quisesse enxergar o que estava debaixo dos seus olhos. Os detetives, eles conseguiram também chegar ao Dust, aquele rapaz lá que foi visto, que era o enteado do Billy. E quando ele foi levado para dar um depoimento, ele disse que sabia sobre tudo aquilo, que ele pensou que ele poderia cometer aquilo, mas que ele ficou nervoso, ele não sabia exatamente o que fazer. Ele não teve coragem, ele não executou. Mas ele sabia quem tinha feito, e era o Michael Speak. Michael também fazia parte da gangue do Billy Earl Jones, que é aquele criminoso de carreira. E ele era sobrinho do Billy também, e ele foi, chamado, foi uma das pessoas chamadas para executar aquilo que eles estavam planejando. Inclusive, eles já haviam visto esse nome e era de chamadas telefônicas de registros do próprio Frank. Então, quando eles observaram, eles viram que ele disse em uma ligação para o Frank que ele poderia fazer tudo aquilo. Então, ele era um dos homens que estava no carro, que estava seguindo a Nancy naquele dia. O Michael Speak, quando ele foi chamado, ele não disse muita coisa, mas os policiais receberam uma denúncia anônima que disse que sabia quem era o segundo homem, e eles deram o nome de Michael Lawrence. E essa pessoa que ligou disse que foi ele quem atentou contra a Nancy, pois ela jogou uma sacola de comida no peito dele. E ninguém sabia disso, pois eles não haviam divulgado esses detalhes. Então, de certa forma, essa pessoa sabia, porque em algum momento ele deve ter contado isso para alguém e alguém ligou falando sobre isso. Em agosto de 2014, o Frank, ele foi levado ao julgamento, e esse foi um momento muito difícil porque os filhos dele ficaram do lado dele, pois eles não acreditavam que aquilo era real, eles achavam que não fazia o menor sentido, que de repente alguém estava armando, porque o pai dele jamais faria isso. A Nancy, ela ficou ali no julgamento, ela estava sentada do lado dos advogados e alguns amigos, enquanto os filhos ficaram ali ao lado do pai. É compreensível que a gente entenda que os filhos defendam o pai, mas a Nancy, ela foi atacada, ela quase teve a sua vida retirada. Em algum momento é falado sobre o fato de ter tido algumas intrigas entre ela e os filhos, porque eles queriam que ela retirasse aquela acusação como se fosse possível. A polícia tinha prova suficiente de que o Frank tinha feito aquilo. Durante o julgamento ele pareceu muito abalado, ele chorou enquanto eles mostraram a gravação da ligação que ela fez pro 911. Ele sempre pareceu estar sofrendo muito com relação àquilo, como se ele estivesse muito arrependido. Inclusive, ele deu uma entrevista falando o quanto ele amava, que ele estava muito arrependido de tudo aquilo, que ele sempre a amaria. Só que é muito complicado, né? Imagina se de repente aquele tiro ele tivesse sido certeiro. Hoje ela não estaria aqui para contar a sua história, ela teria perdido a sua vida. Durante o julgamento foram mostrados vários detalhes com relação ao extraconjugal do Frank, então a Nancy teve que ver tudo aquilo, ela teve que ver tudo o que ele fez ali para sua segunda família, quanto dinheiro ele gastou com aquelas pessoas. Foi inclusive feito um cronograma de todas as viagens que ele tinha feito nos últimos tempos, e a maioria delas eram por motivos pessoais e não para fazer o trabalho dele com o Richard Haley. Além disso, foi descoberto que todo o dinheiro que ele gastava, grande parte foi roubada do Richard, da empresa dele. Então não era em decorrência só do trabalho que ele executava, ele roubou milhões da empresa daquele empresário, então era um outro crime a qual ele tinha que responder. Tudo aquilo documentado com provas, existiam muitas provas, vários telefonemas dele com membros daquela gangue falando sobre aquele ato que ele queria que fosse executado, transferências bancárias infinitas, ele pagou várias vezes para aquele ato fosse cometido. É incrível porque ele foi enganado várias vezes, ele continuou pagando aquelas pessoas. É muito assustador ver tudo aquilo. E no final, é claro, ele foi acusado, ele foi sentenciado.
O júri demorou apenas 90 minutos para sentenciá-lo à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional daqui a 30 anos, então ele já vai ter 85 anos de idade. E é incrível pensar que ele fez tudo isso porque ele queria ter uma vida, né, uma paz com a sua nova esposa, a sua ex-amante, nova esposa, e tudo que ele conseguiu foi ir para a cadeia. Até hoje os seus filhos estão convencidos da inocência dele, eles não acreditam que ele tenha sido capaz de fazer tudo aquilo. A Nancy é uma pessoa tão boa e generosa, ela disse que quando ela soube que ele tinha um amante, ela estava disposta a superar tudo isso. Eu nem imagino, ela foi tão boa, eu não sei se eu teria a mesma bondade de perdoar, sabendo que ele ficou 3 anos com uma outra pessoa e ele sempre fazia essas viagens para ficar com outra pessoa e não com ela. Ele ficou enganando o tempo todo, enquanto ficava articulando pelas suas costas. Os advogados do Frank tentaram recorrer depois, mas sem sucesso. Atualmente, a Nancy ela é assistente jurídica em um escritório de advocacia e ela disse que desde o julgamento ela nunca mais viu o Frank e ela não tem nenhum contato com ele. Como eu disse, os filhos continuam do lado dele, ela segue a sua vida. Em 2017 também ela escreveu um livro, a Nancy escreveu um livro contando um pouco sobre a história dela, as angústias dela, tudo sobre o fato. E esse é o caso de hoje. Esse caso, diferente dos outros que eu contei anteriormente, não teve, né, uma morte em si, mas teve a morte de muitos sonhos, muitos planejamentos e de algo que a Nancy ela considerava real, que era um esposo bom, amável, dedicado. E no final ela descobriu que nada disso existia, era apenas um sonho. No final se tornou um pesadelo. Imagina ela todos os dias acordar, pensar que ele, o Frank, que era tudo para ela até então, foi quem a deixou, né, do jeito que ela está hoje. Ela ainda faz alguns tratamentos, ela teve que passar por várias cirurgias, não só pela questão de saúde, mas a estética também. Uma forma dela tentar se recuperar, dela seguir a vida em frente, e ela ainda teve que lidar com o fato dos filhos em vários momentos ficar contra ela, pois eles acreditavam que o pai era inocente, que a mãe de certa forma poderia tirar ele daquela situação, do julgamento e de tudo. Enfim, me conta o que vocês acharam do caso de hoje, espero que vocês tenham chegado até o final. Se chegaram aqui e não curtiram, já curtam esse vídeo, e até semana que vem.